8 de outubro de 2004, Estados Unidos. Uma das mulheres mais icônicas da sociedade Made in USA, que fazia parte das famílias de todas as classes sociais, iria para a cadeia. Martha Stewart era sinônimo de perfeição, a primeira bilionária do país a alcançar o posto de riqueza e celebridade pelo próprio talento. Estava com todo o país acompanhando sua chegada à prisão. Mas por quê? Como acreditar que a namoradinha da América era uma criminosa? Eu sou Beto Ribeiro e este é o especial Caso Comentado. E também dica de séries. Vamos lá, que o dia urge. Olá, sejamos todos muito bem-vindos. Por favor, não deixe de se inscrever, curtir, compartilhar, ligar sininho, marque nas suas mídias sociais, marque a todos nas mídias sociais. Se puder, seja membro, se não puder, tá tudo certo. Você venha comigo até o final deste encontro com a nossa Ana Maria Braga americana. A Martha Stewart. É uma figura que eu realmente... É engraçada porque, né, eu tenho idade para saber quem ela é. Já vi muita coisa dela quando você vai aos Estados Unidos, você vê lá os corners em lojas importantes de produtos Martha Stewart, mas não era uma figura que eu sabia tão bem como eu fiquei sabendo depois desse documentário que estreou na Netflix chamado Martha, que traz a história dela. A gente já viu ela, com certeza, quem já viu Simpsons, ela aparece como um personagem dos Simpsons. Quem viu Orange is the New Black, tem uma hora numa das temporadas que entra uma famosa apresentadora de programas de culinária que é presa por evasão de divisas, que seria, com certeza, a Martha Stewart, sendo citada ali na série sobre mulheres na cadeia americana. Então você tem, assim, elementos que vão trazendo. Esse documentário da Netflix, já trago de antemão aqui, eu achei ele um pouquinho chapa branca demais. Para enaltecer uma pessoa que foi jogada para cima, jogada para baixo, amada, odiada, idolatrada, salve, salve, mas que estava terminando sua carreira num certo esquecimento. E desde 2015 está tendo um resgate interessante em cima dela. Eu gosto de pessoas também que se refazem das cinzas, as verdadeiras fênix da vida real. E só que achei só o documentário um pouquinho chapa branca no seguinte sentido. Não tem muito contra-ataque das argumentações dela. Mas o documentário é bom. Um documentário de 1 hora e pouco, a gente assiste rápido. O mais interessante é a gente conhecer o que aconteceu com essa Ana Maria Braga americana, mas principalmente quem é ela. Todos esses programas que a gente tem hoje no Brasil, claro que a gente tem o nosso DNA, já tivemos TV Mulher aqui em 1980, que tem a fantástica Marília Gabriela, depois a Esther Gomes também apresentou, mas era um programa um pouco mais... como que eu posso falar sem magoar tantas pessoas? Era um programa que misturava mais informação, ele tinha um quê jornalístico também. Era um programa muito, muito bom. TV Mulher foi um programa extremamente importante para o momento feminino, pós o feminismo que estava nascendo ali no final da década de 1970, por conta, inclusive, da morte da Angela Diniz. A gente já falou aqui, tem vários casos aqui, da Leila Cravo também, que foi uma coisa super importante, que vem com uma Lu Mulher, com TV Mulher, então a gente tem esse universo feminino na televisão brasileira muito grande, muito imponente, muito importante, mas sempre no daytime, né, como chama, na parte da manhã. A Martha Stewart, ela é uma mulher que ela não vem da televisão para o mundo dos negócios, ela vai do mundo da vida dela para o mundo dos negócios, do mundo dos negócios para a televisão. Ela faz uma linha ao contrário, e ela cria uma forma de se comunicar com as pessoas de casa, que vai começar a ser um bom molde para muitos programas femininos que a gente tem, inclusive, aqui na nossa terra verde e amarela. Então você tem uma forma, um jeito de se comunicar, um jeito de falar, um jeito de fazer. É aquela coisa, vamos fazer tudo juntos. Então, vai de culinária, a artesanato, a montar um móvel, a mudar a decoração da casa, a fazer um arranjo de flores, a fazer uma mesa bonita para arrumar, para receber amigos, a fazer a sua decoração de Natal. Então, é uma forma de, olhando, óbvio, o primeiro público seria o público das donas de casa, que eu não vejo problema nenhum quando se fala disso, gente. Uma mulher que trabalha em casa trabalha mais ainda do que todo mundo e ainda não tem, às vezes,
né, o reconhecimento do seu próprio trabalho, do seu próprio esforço. Então a Martha Stewart, ela virava uma mentora para esse universo que existe e para outras pessoas que queriam também cuidar mais bem da sua própria vida, da sua casa. Por isso que ela vira o living, ela vive o viver. O que a Martha Stewart vendia e vende? O viver. Viver, ser vivo, aproveitar o dia, cuidar do seu jardim ou da sua planta, cuidar da sua casa como se cuida internamente de você mesmo. Ela traz uma forma de ser que a gente, por isso que eu falo muito da Ana Maria Braga, que eu acho que a pessoa mais em paralelo a ela, que a gente tem no Brasil, é a Ana Maria Braga. Porque a Martha Stewart, além de ter se tornado uma grande comunicadora, uma grande figura, uma grande fazedora de um nome, ela se tornou uma mulher de negócios muito forte, com o próprio nome em cima de si mesma. Tem gente perguntando aqui, isso aqui não é broche não, isso aqui é o meu microfone. Agora o microfone é sem fio. Ele fica, eu vou ver se eu ponho depois uma coisinha preta por cima para ficar menos chamativo aqui. Mas você já tinha também, claro, a Julie Child, por exemplo, que fazia os programas de culinária, mas ali era sempre em cima da comida, em cima do fazer para o outro, fazer para alguém, que é um prazer. Quando a gente cozinha, eu não gosto de cozinhar, eu gosto de comer, mas quando você cozinha, você gosta de ver o outro tendo prazer em cima daquilo que você preparou. Quando você cozinha, é uma comemoração, uma consagração, mas você faz para o outro. A Martha Stewart faz com que as pessoas comecem a fazer para si mesmas, pelo seu próprio prazer ser. Mas vamos contar um pouco como que ela chega a ser tudo isso, até para mostrar a queda dela em cima de um crime financeiro. A Martha Stewart nasce em 1941, ou seja, em 2024, 2025, ela já está com 83, 84 anos, né? Vou pegar minha escola aqui, que eu fico escrevendo, depois eu não vejo aqui. Ela está com 83, 84 anos. Ela nasceu dia 3 de agosto de 1941, uma super leonina. Se tem uma leonina, quem gosta de signo, ela é leonina, o cabelo é leonino, ela, o jeito de dizer é leonina e tudo mais. A Martha Stewart, ela vem de uma família classe média baixa, vamos chamar assim, lá de New Jersey, no estado colado ao estado de Nova York. Uma família grande de 6 irmãos, com um pai extremamente controlador, adorava ela era a preferidinha dele, mas ele era controlador, agressivo, mais turrão. A mãe dela nunca abraçava os filhos, ela tinha 6 filhos, ela não devia ter tempo de abraçar filho. Mas com o pai, por exemplo, ela aprendeu jardinagem, porque o pai, como ele tinha 6 filhos, ele precisava inclusive ter uma horta para poder comer, para poder trocar e eventualmente fazer o escambo mesmo. Olha, eu tenho cenoura, você tem carne, vamos trocar, porque ele não tinha dinheiro para sustentar 6 filhos e mais uma casa inteira. Então ele tinha ali a sua horta, onde ela, a Martha Stewart, passa a gostar, a se interessar, a viver em contato com o prazer do jardim, da natureza, de ver aquilo crescer, entender a terra, entender o tempo, porque você plantar exige que você tenha tempo. Você não vai plantar agora e colher amanhã, você precisa esperar, adubar, tudo aquilo que a gente... É uma forma de você olhar para a sua própria vida. Muitas pessoas não têm o tempo a seu favor, e o tempo, senhor de tudo. E ali ela aprendeu, naquele jardim, que o tempo seria parte importantíssima dessa equação para que aquela cenoura nascesse e eles pudessem comer e pudessem sobreviver à fome no dia seguinte. Então, com o pai ela aprende isso, com a mãe ela aprende com a parte da cozinha. A mãe era professora, mas ela se torna uma pessoa mais dura, a Martha Stewart. Muito se aponta que se fala isso porque ela é mulher. Não, gente, é porque ela é mais dura mesmo. Você percebe até a forma que ela fala nas entrevistas, ela ficou dura, porque talvez não, com certeza, ela nasceu em 1941. Para ela se tornar Martha Stewart, ela precisou criar coraça, casca, porque realmente dentro de um universo extremamente masculino e masculinizado, uma mulher, se ela não tiver um punch, ela vai cair mais fácil. Mas o punch dela não era com quem estava lá em cima só, era com quem estava lá embaixo também. Então ela se torna grosseira. Tem cenas dela que você fala, por mais que ela queira dizer
se fosse um homem ninguém apontaria, desculpa, eu apontaria do mesmo jeito. Uma pessoa falando do jeito que ela falou com a equipe dela, seja homem, mulher, branco, quer que seja, uma pessoa grossa, é pessoa grossa. Mas eu entendo que ela se torna isso em função desse universo extremamente machista e masculino. Tá tudo certo, mas não podemos tirar a característica de cada... E guarde essa informação, que é importante lá na frente de tudo que vai acontecer. Mas a Martha Stewart, ela vai, inclusive, trabalhar muito cedo. A Stewart é o sobrenome do marido dela, que ela vai casar lá com 18, 19 anos. Ela vai casar, ela muito cedo vai trabalhar, porque ela precisava ajudar a sustentar a casa. Ela fazia trabalho de babá e uma amiga dela chama ela para fazer umas modelagens, modelo. E ela ganhava melhor como modelo, ela era uma moça bonita e ela ficou lá como modelo. Com esse trabalho de modelo, ela começou a entender que ela poderia vir a ganhar o seu próprio sustento. Óbvio, com uma moça de 14, 15 anos, dava o dinheiro inteiro para os pais, porque ela trabalhava para ajudar a sustentar a família. Ela vai fazer uma coisa interessante, ela vai fazer faculdade, num momento em que as mulheres eram talhadas e colocadas apenas para virarem mães, donas de casa e cuidar do maridinho. Ela já vai fazer faculdade, já mostra que ela tinha um desejo da autoindependência, de ser ela por ela mesma, o que eu acho fantástico. Na faculdade, ela conhece uma moça muito rica, que tem um irmão muito rico, que é o marido dela, que é o Stuart, com quem ela vai vir a se casar com 18 anos. Inclusive, o pai não aceita o casamento inicial, dá um tapa na cara dela, ela conta esse documentário, muito triste esse momento. Eu acho tão desnecessário o tapa na cara, mas... Porque o marido dela seria judeu e o pai dela não aceitava judeu. Entendeu? Para você ver, né, por onde caminhamos. Ela vai passar, é bonito, né? Pessoa que não vem de uma família menos abastada, tal, casa e vai passar a lua de mel na Europa durante 5 meses. Eu acho isso muito chique. E ela fica na Europa ali durante aqueles 5 meses. Tem pontos interessantes que ela revela no documentário, que no final você entende. Naquele momento você fala, tô bem. Que ela estava, inclusive, em Firenze, ela resolve ir, era véspera de Páscoa, ela resolve ir à catedral, o marido dela ficou no hotel, e na catedral ela está olhando aquele lugar lindo, e é realmente muito bonita a catedral de Firenze, e ela fica, tal, blá, 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 e ela vê um homem muito bonito, ela beija na boca esse homem. Aí pergunta para ela, mas isso é uma infidelidade? Ela fala, não, isso não é infidelidade, foi só um momento mágico do beijo naquele local lindo. Beleza, né? Porque ela vai apontar para o marido lá na frente que ele era super infiel, como se ela fosse o tempo inteiro certinha. Ela tem, a Martha Stewart, a necessidade da perfeição. Ela é talhada, ela cria toda uma carreira em cima da perfeição, da família perfeita, da mesa perfeita, do bolo perfeito, do jardim perfeito. E ninguém é perfeito. E é essa a grande graça de sermos seres humanos. A imperfeição para a gente poder, inclusive, melhorar. Porque se você é perfeito, você não tem mais nada a fazer, né? Você acorda e dorme. Agora, a sua imperfeição é que te mantém no giro da vida para você se tornar um ser humano melhor, aprender com os seus erros, porque você vai errar. Ir em busca de perdão se você puder ser perdoado, se perdoar internamente. Mas ela cria toda essa organização de uma vida perfeita, que não vai conseguir perdurar a vida inteira. Mas interessante, porque a Martha Stewart, quando eles voltam da Europa, ela começa a ter o desejo de trabalhar. E ela vê no sogro dela a possibilidade de uma carreira, porque o sogro dela era broker, era corretor de ações na Bolsa de Wall Street, ali em Nova York. Ela é uma das primeiras mulheres, se não for a primeira mulher a trabalhar como corretora. E ela ganhava bem, além de tudo. A danada era boa. E tudo isso que eu estou te contando vai culminar no que ela se torna. Por quê? Lá na viagem pela Europa, lá atrás, com o pai ela aprendeu a jardinagem, com a mãe a cozinha. A dureza, seja firme, aguente em pé as porradas, ela aprendeu com a vida mesmo. Ela vai para a Europa, ela descobre o prazer de viajar, ela descobre o prazer da decoração, ela percebe o prazer de conhecimento, de arte, de tempo, de história. Então ela vai se moldando e vai se somando. Quando ela volta para os Estados Unidos, ela vai trabalhar como corretora de ações em Wall Street, o que vai tornando ela uma mulher entendedora de números do negócio. E ela resolve, ela e o marido
compram uma casa, que é muito comum nos Estados Unidos, né? As pessoas não moram nos Estados Unidos. Em Nova York, quando você vai ganhando dinheiro, você não fica em Manhattan, você vai mais para os subúrbios, porque você tem uma forma de chegar em Nova York. Em 2 minutos você tem uma qualidade de vida melhor. Eles compram uma casa bem detonada, que era o que ela queria, porque ela tem o prazer de fazer com as mãos dela. Então ela compra essa casa e ela restaura essa casa por ela. Claro, tem uma equipe que ajuda em muita coisa, mas todo o piso da casa é restaurado por ela. Todo o desenho, todo a costura do que vai ser a casa, o estudo de como era a casa para preservação, toda essa parte é dela e ela vai construindo aquele universo para fazer daquele lar o seu lar perfeito, mas também por ela ter feito por ela mesma. Tudo isso vai se construindo no que ela se torna lá na frente como essa grande celebridade que ela é. Quando ela já reconstrói a casa dela e faz a casa dela, ela tem uma filha com quem ela tem um problema sério de relacionamento, colocado muito rápido no documentário, mas a filha fala da ausência de carinho da mãe. Ela pede desculpas, ela fala, eu só repeti o que aprendi dentro da minha casa. O que eu não concordo muito bem, porque eu conheço pessoas que vieram de casas duras e elas perceberam a ausência do amor nelas mesmas, a ausência do carinho, elas são extremamente carinhosas. Exatamente por elas saberem a dor que é a falta de um abraço. Então, mas tudo bem, mas nela pegou, o que ela aprendeu, ela repassou com a filha e isso some também no documentário. O documentário tem só já trazendo, porque senão eu posso deixar de falar lá na frente, ela tem a linguagem do documentário é muito boa. Me lembrou muito o documentário da Amy Winehouse, que um dia eu vou fazer aqui, onde todo mundo que fala sobre a Martha Stewart aparece apenas com a gente chama de voice-over, aparece só com a voz, não aparece o rosto. Parecem sempre imagens da Martha, ou alguma imagem da Martha com aquela pessoa se for extremamente relevante para a história. Mas você não tem a pessoa falando, ela some daquele documentário tradicional de edição de depoimentos. É muito bem feito, a linguagem é muito boa. O documentário plasticamente é muito bom, o roteiro é ótimo. A edição é excelente, chama Marta, tá na Netflix. Só acho que tem um pouquinho de chapa branca, mas tudo bem também. A mulher está com 83 anos, gente, já passou por tudo, né? Então, vamos deixar um pouco de chapa branca. Então, a Martha Stewart constrói essa casa, faz esse local, e o marido dela vai ser presidente da maior editora de livros de arte, que eles chamam aqueles livros bonitos, com muitas fotos e tudo mais, que a gente põe em cima da mesa e ninguém lê, mas fica bonito na decoração. E ele vai ser presidente dessa editora de livros. Vamos lembrar que isso daí é 1960, 60, 70, né? Ela casa em 64, ela casa muito nova, tem filho muito nova e tudo. Muito nova para os padrões de hoje. Para os padrões daquela época, ela casou na idade que todo mundo casava e teve filho na idade que todo mundo teve. Ela não era uma estranha no ninho. Estranho ninho seria se ela tivesse feito isso com 30 anos naquele momento. Ela fez com 19, estava tudo dentro do esperado daquele universo. Não é que o Aru passou, tá tudo bem, tá. Quando a Martha Stewart constrói essa casa e o marido dela vai virar presidente dessa editora, eles têm muitos amigos, ela gosta de receber pessoas. E ela tem muitos amigos, ela faz uma casa para receber gente. Eu gosto disso, eu acho muito legal quando a pessoa faz a casa para ter os amigos juntos, a família e tudo mais. Porque a casa, a energia da casa é isso, né? É quem você tem dentro dela, as risadas que acontecem, os brindes que são brindados, os choros que são chorados, mas ela tem as emoções, a casa tem esse museu de grandes emoções nossas mesmas. E ela faz essa casa para receber todo mundo, principalmente, inclusive, o marido dela que recebia muita gente de grandes autores, de gente das artes e tudo mais. Então, era casa, ao invés de irem a um restaurante, todos iam à casa deles ali, que era muito bonita, uma casa meio fazendinha. Ela tinha até galinheiro e foi uma coisa estranhíssima para os padrões das casas ao redor que ali tivesse um galinheiro, porque ela gostava ela já era pré-orgânica, ela já gostava de ter a comida dela feita, inclusive os ingredientes por ela mesma. E encantava as pessoas, as recepções dela encantavam a todos. Ela, assim, todo mundo falava muito da decoração que ela fazia na casa, das flores, das comidas que ela fazia, de como era servido, de como tudo era perfeito.
Ela tem essa palavra, perfeito, e esse ato de ser da perfeição muito grudado com ela até hoje, mesmo mostrando o quão imperfeita ela é. Dentro desse universo, que era uma coisa que estava se tornando natural, ela, ao invés de apenas receber as pessoas em casa para aquele banquete que ela sabia fazer, ela começa a ser chamada para ela fazer o buffet de grandes festas, ser o catering de grandes recepções e grandes festas. Com esse ponto de ela começar aí um negócio dela, ela começa a aparecer muito. O marido dela é presidente de uma editora. Um dos autores dessa editora, quando vai a uma festa dela que ela faz ali, que ela está dando, ela vira para o marido e fala assim, pelo amor de Deus, você é o marido dela, como que você não faz um livro dela, falando sobre festas? Ele fala, festas? Ele falou, você tem que fazer um livro com ela falando sobre festas. E ela topa a ideia, e ela tem esse ponto de virada que é importantíssimo. Ela não aceitaria fazer um livro sobre festas que fosse para você olhar e falar, nossa, como ela é incrível. Ela quis fazer um livro sobre festas para dividir o conhecimento que ela teve, porque ela era uma mulher que veio do nada e ela estava se fazendo com tudo. Então ela queria que qualquer pessoa, claro, vai ter gente com mais mão ou mais talento, mas qualquer pessoa pudesse perceber que ela poderia fazer aquela festa também. Então ela não queria um livro apenas mostrando, foi assim que eu fiz. Ela queria fazer um livro falando assim, veja como fazer. E ali que ela começa o grande trunfo dela. Ela começa a ser uma primeira influenciadora através de livros, porque as pessoas começam a querer saber o que Martha Stewart tem para ensinar. E ela arrebenta. Só que enquanto a vida dela está sendo perfeita, ela começa, né, aos olhos de todos, ela lança um primeiro livro de festas, depois um outro livro de não sei o quê, até que ela lança um livro sobre casamento. Como fazer um casamento, qual a importância de uma série de coisas. Quando ela está fazendo esse livro de casamento, vai vir a separação dela. E isso pega muito forte nela. Também pela imagem, mas além da imagem, pelo fato de que ela se via como um cisne. Ela mesma fala disso, que ela se via como um cisne, e os cisnes são monogâmicos, assim como os pinguins. E ela não se via na possibilidade de não ter uma relação para sempre com o marido dela, mesmo não sendo boa. E o que a chateia muito é que ele pega uma assistente dela, que ela contrata, porque começa a ter um monte de coisa, e ele pega a assistente dela para namorar, para casar. Ela fica muito chateada porque ela é duplamente traída, pelo marido e pela assistente. E ela critica muito a traição. E ela é colocada em xeque, Marty, inclusive, durante a entrevista, porque o cara que a entrevista fala, mas espera um pouco, você também traiu seu marido lá atrás. E ela diz, não, mas eu jamais terminaria meu casamento por causa daquele irlandês lindo. Então ela tinha muito para ela que o santuário do casamento, a perfeição do casamento, não podia ser derrubado por amantes. O problema é que o marido quebra o estatuto dela de casamento por conta da assistente dela. No momento que ela está lançando livros sobre casamento. Então é muito doido, né? E o livro é dedicado ao seu marido eterno, paixão, que é o Stuart. E aí não dá certo. Ela separa, mas ela vira uma mulher de si mesma. Ela se separa dele, mas ela já era uma Martha Stewart. Ela já estava acontecendo. Ela ela começa a ter um desejo de ter mais, porque pessoas pediam mais dicas para ela. Hoje ela tem Instagram, tem 5 milhões de seguidores que eu vi, mas se fosse a época ela teria hoje 1 bilhão, ela seria muito maior do que qualquer um. Ela começa a querer fazer mais livros, mas a editora só queria um livro dela por ano, porque é livro, é diferente e tal. Então ela tem uma brilhante ideia de fazer uma revista. Porque a revista ela pode ser semanal, pode ser mensal, pode ser quinzenal, e ela pode, assim, trazer a revista com dicas toda vez e toda hora. Aí ela vai em algumas editoras que negam, e até que ela vai à Time, que é uma grande editora, e eles compram a ideia dela. E ela faz a revista da Martha Stewart, Living, que ela faz. Aí ela tem um monte de revistas, ela começa a fazer várias revistas, de bebê, de casamentos, aquilo, e era sempre ela na capa, praticamente, e sempre trazendo as sugestões e dicas de tudo. Quando ela já está nesse universo, o que falta? Televisão. Ela vai fazer televisão, ali entre década de 80, década de 80 para 90, onde ela vai ensinar as pessoas na tela a fazerem por elas e para elas. Então ela ensina a fazer o jardim, tudo aquilo que eu falei, que ela vai aprender, ela vai para a TV. E ela tem muito essa coisa
de fazer você aprender para você fazer. O que é muito legal, porque você divide conhecimento. E ela estoura, explode, vai se tornando uma super celebridade. E ela, inclusive, com isso, ela vai fazer uma linha de produtos para a Kmart, que é um supermercado americano, um varejo americano, mais popularzão demais, o que dá um impacto muito grande para ela em alguns meios sociais mais altos que viam como que você vai fazer a Kmart, você vai se tornar uma marca mais pobre, então não posso mais te chamar para fazer meus jantares. Ela fala, minha filha, o problema é teu. E ela segue, ela faz, e ela vira uma super linha de produtos também. Então ela vai se tornando uma grande mulher acho que só a Oprah vai se tornar tão grande quanto ela depois de alguém assim. Só que a Oprah vem da TV para o mundo dos negócios. Ela vai do mundo dos negócios para a televisão. Chega no momento que ela se torna uma grande marca, Martha Stewart. Ela compra de volta toda a marca dela das revistas, da Time. Ela consegue toda a parte também de direitos da TV. Ela junta tudo e se torna uma Martha Stewart Corporação. Martha Stewart S.A. Vai se tornar S.A., inclusive, porque ela vai, com isso, ir para a Bolsa de Valores. Lembra lá atrás que ela foi trabalhar na Bolsa de Valores? Ela volta para a Bolsa de Valores agora para fazer a abertura de capital da empresa dela, que leva o nome dela, que leva a vida dela. Que muito era apontado que um dos problemas é que a empresa era feita inteira em cima de uma pessoa. E se ela é atropelada na rua? O que acontece? A marca poderia sobreviver, sim. O que a gente vai descobrir é que a marca não vai conseguir sobreviver a um escândalo financeiro. Com a abertura de capital, ela se torna a primeira mulher americana a se tornar bilionária. Isso lá atrás, no começo dos anos 2000. Ela se torna bilionária. Ela faz a abertura de capital, ela tá incrível, ela tá fantástica, ela é uau, que mulher incrível. Claro que ela começa a ser atacada também pela imprensa, inclusive por ela ser uma mulher que está chegando num lugar que não deveria ser para ela, aos olhos de muitos homens machistas. Mas também com coisas reais. Ela é apontada como muito abusadora com a sua equipe, uma mulher muito grosseira com as pessoas, uma autoritária e tudo mais. Ela até quando ela está no documentário, ela me chama um pouco a atenção que ela fala muito palavrão, nada contra, cada um fale o que quiser. Mas uma mulher tão perfeita, tão chique, então isso não combina muito ficar falando tanto palavrão. Ela pode ter mudado? Ela pode ter mudado. Mas ainda continua sendo estranho, até porque os palavrões utilizados, ela não precisaria se fazer deles para se comunicar. Mas ela se usa, então acho às vezes... E tem cenas que vão aparecendo dela sendo muito grosseira com as pessoas, making-offs das gravações. O que mostra que ali ela tem uma moça que ela vira, ela chama a mulher de paspalha praticamente, porque está cortando uma laranja com uma faca pequena. Ela dá um esporro na garota, fala, gente, mas que desnecessidade. Mas ok, então ela também começa a ser, já não tão colocada só para cima, tem muitos tiros de canhão que vão chegando nela. Tem um dia específico, lá no começo dos anos 2000, que ela está indo tirar férias, estava em um jatinho dela para não sei aonde, para em Dallas, e quando ela desce em Dallas, liga um corretor, liga o assistente dela, ela liga para o escritório, o assistente fala que um corretor quer falar com ela, e o corretor fala, olha, sabe as ações do... Deixa eu pegar o nome dele, que é importante o nome desse cara aqui. Sabe as ações do Sam... Como é que é o... São o quê, gente? Do Sam... Eu anotei. É o Sam... Cadê o Sam? Sam Waxall. Sabe as ações do Sam Waxall, da empresa dele, do Aimline, uma coisa assim? Esse cara se tornou, inclusive, amigo dela, que ele estava fazendo um remédio que parecia que ia ser uma super droga para alguma coisa de alguma doença, e iam sair os resultados das drogas em breve. E ela era uma grande aportadora de dinheiro, porque nada mais do que comprar por $1 e vender por 100 depois, porque ela acreditava que aquilo fosse dar certo. Esse corretor fala para ela, olha, é melhor vender. Ela fala, então vende. Você está me falando que é para vender, vende. Entra no jatinho, vai embora e acabou. Quando ela volta... saíram os resultados do remédio, que era uma porcaria, a empresa vai à bancarrota desse Sam, essa Aimline, e ela cai. Vai à falência a empresa dele. Só que começam a ter algumas investigações, porque à época estavam tendo muitas daquelas coisas, aquela Enron, umas coisas de pessoas que sabiam que a empresa ia cair,
e vendiam as ações antes porque tinha informação privilegiada. Isso é crime financeiro. Lojas americanas, que a gente está vendo, um dia eu vou fazer esse caso, até porque eu vim de lá, gosto muito da companhia, fico muito triste por tudo que aconteceu, mas vai ser lançado um livro, estou esperando esse livro, que tem um pouco a ver com esse mesmo universo aqui da Martha Stewart. Só que com uma diferença. A Martha Stewart é colocado muito bem no documentário, e esse cara, esse Sam, fala, ela não sabia de nada, ela não tinha informação nenhuma. O corretor dela percebe pelo zum de mercado que é melhor vender e ela vende. Ela falou, eu não conversei com o Sam. Você não tem provas de que essa mulher tinha informação privilegiada. Ela apenas teve uma orientação do corretor dela. E o corretor, inclusive, fala que ele não tinha informação privilegiada nenhuma. Ele apenas é um cara de negócio. O Sam, esse Sam, mas Beto é amigo dela. Beleza, mas é amigo até a página 2, né? Ele fala, eu nunca conversei com a Martha sobre a minha empresa. A Martha não sabia de nada. Não existe prova, não existe probabilidade nenhuma de que a Martha Stewart realmente tenha se valido de informações privilegiadas para ganhar dinheiro. Até porque não era, assim, se ela perdesse, ela não ia perder nada. A mulher era bilionária pela marca dela. Se ela perdesse, ia perder alguma coisa que ela recuperava em 2 minutos. Não é que, assim, vender as ações dessa empresa impediram que ela fosse à falência. De jeito nenhum. Então, você percebe o seguinte, ela vende as ações dias antes dessa empresa ir à bancarrota por conta do remédio não ter dado certo. Não consegue se provar absolutamente nada, não se tem prova que ela tinha qualquer informação. Mas existia, à época, uma necessidade de ter, a justiça americana precisava ter alguém que fosse a cara, a figura, que colocasse um fim nessa coisa de crimes financeiros que destruíam vidas de pessoas e que ninguém pagava por nada. E nada como ter a Martha Stewart como essa cara. Isso é óbvio. Isso daí no documentário, depois que pesquisar, é verdade mesmo. A Martha Stewart se torna o melhor, como é que fala? Boi de piranha. Ela se torna o melhor boi de piranha para todo mundo, o melhor bode expiatório para que os outros vissem. Nada como pegar uma grande celebridade, que é o que ela era, uma mulher extremamente poderosa, que era o que ela era, uma figura que batia em todas as classes sociais, ou seja, ela conversava com toda a América, e ela viraria um bom exemplo de não mexe mais com o dinheiro dos outros, senão você vai acabar igual a ela. Nenhum outro homem teve o que ela teve. O Madoff teve depois, mas assim, ninguém teve, de fato, algo como ela teve de ser escarafunchada na frente de todo mundo e para todos, até porque a mídia comprou muito bem a ideia e aproveitou para destruir. Lembra que ela já estava tendo aqueles tiros de canhão em cima da imagem dela de perfeita? Aí eles conseguiram pegar tudo. Porque perfeito o quê? A mulher lá atrás separou, é isso, aquilo, ela não tinha a perfeição que ela precisava, que era uma marca registrada com ela junto. E ela vai a julgamento, ela vai a júri, ela vai sendo feita. Vai, por mais que ela falasse, eu não fiz nada, o cara falasse, eu nunca contei nada para ela, o corretor falasse, eu não tinha informação, ela vai ser julgada e vai ser condenada. Essa mulher, que virou a primeira bilionária americana, que imagina a nossa Ana Maria Braga indo para a cadeia por causa disso, não dá, a gente não vai deixar. O que acontece? Ela foi julgada e foi condenada, ela foi condenada a 5 meses na cadeia, 5 meses de prisão domiciliar e 2 anos de condicional. Ou seja, não poderia viajar, uma série de coisas. E ela vai cair na cadeia. Comum. Ela fica 150 dias na cadeia. E aquilo que poderia se tornar o pior calvário da vida dela, se tornou, na verdade, um ponto de guinada. Porque quando ela vai, até ela ser condenada, tinha muita gente que apoiava, porque ela tem um público muito grande. E tinha muita gente que aplaudia que ela ia ser presa. Mas quando ela vai de fato, todo mundo dá uma surpreendida. E ela vai para essa cadeia, mas ela vai com muita dignidade e com muito medo, óbvio, quem não. E ela chega e ela faz um diário dentro dessa cadeia, que é muito interessante, que está dentro desse documentário. Claro, não tem os 150 dias, senão seria uma série de 10 horas. Mas ela traz os pontos importantes do primeiro dia, de alguns dias depois, porque quando ela chega, ela não sabia nada do que ia acontecer. Ela sai da cadeia com amigas e ela ajuda as pessoas ali dentro. Ela tem uma parte ali de jardinagem que ela vai lá e ajuda a jardinagem.
a mulher que cuida da jardinagem, ela vai melhorando, porque você tem que passar o dia, não tinha nada para fazer. As outras mulheres pediram para ela dicas de como ter um negócio, ela abriu um curso. Ela deu curso dentro da cadeia de como você pode se tornar uma mulher de negócio ao sair da cadeia. Então, as preocupações de caixa, de fluxo de caixa, ela ensinou a fazer business plan dentro da cadeia para aquelas pessoas. Quantas pessoas ela mudou a vida quando elas saíram da cadeia? Que é o que ela diz, a cadeia, aquela onde ela estava principalmente, não ressocializa ninguém. E ela falou, e ela sai de lá com amigos, tem amigas dela que dão depoimento, e eu sei que ela ajudou depois. Quando ela sai da cadeia 5 meses depois, ela sai com um outro olhar das pessoas, porque todo mundo achava que com ela não ia acontecer nada. Imagina, famosa, rica, loira, branca, não vai acontecer nada com ela. E ela vai, e ela fica, e ela sai. Quando ela sai com uma certa resignação. Não tenho mais nada a dever para ninguém. Apesar de eu não ter feito nada, ninguém pode me cobrar que eu não tenha pagado nada. E ela sai com todo mundo mais... e ela foi mesmo para a cadeia. Quando você acha que ela vai ter o ponto de virada e ali vai virar, não é nessa hora ainda. Ela sai da cadeia, ela é ovacionada, as pessoas têm assim, transmissão ao vivo. Essa mulher já tinha apresentado o Aprendiz, ela vai apresentar depois o Aprendiz, ela ainda vai ter organização na vida dela, mas ela ainda vai voltar um pouco depois. Ela sai e ela vai fazer, inclusive, um programa de TV, uma TV aberta americana, que não tinha nada a ver com ela. Porque todo mundo esperava que ela fosse a Martha Stewart de sempre, a dona do seu próprio negócio, a dona do seu próprio nome, a dona da sua própria história. Só que ela sai da cadeia, ela não pode mais, por um bom período, ser CEO da sua empresa, ela não pode tomar decisão em cima das coisas da marca dela, ela não pode mais fazer nada que tinha sido feito antes, então ela tem que ser comandada. E ela é levada por um grande produtor executivo americano, que é inclusive o cara do Aprendiz, Aprendiz esse que ela vai apresentar também depois, mas ele tenta, e ela não se dá bem. Ela é um programa diário para a América inteira muito gincana, e ela não é gincana. Ela é o tipo de pessoa que faz por prazer para você. Ela tem o prazer de dividir conhecimento. E naquela gincana que ela ficava fazendo pole dance, não tinha graça para ela. Dura pouco. Ela faz Aprendiz também, dura pouco, e ela não consegue. Ela vende a marca dela, ela acaba vendendo a empresa dela, o que a deixa extremamente triste, porque foi toda a conquista dela, e ela some. Ela some por um bom tempo. Em 2015, o Justin Bieber vai ser preso de novo, nem sabia que ele tinha sido preso, e aí tem um programa que eu realmente não gosto, é um programa que fritando a pessoa ao vivo. Então vão vários comediantes ficam tirando sarro de alguém em cima do problema sério que ele tem. E o Justin Bieber ia ser preso. Eles chamam a Martha Stewart para participar desse programa. E ela topa. Ela volta em 2015. E ela volta sem nem assim, ela volta. Ela vai lá fazer. E destroem ela. Destroem mais ela que o Justin Bieber no palco. Mas ela vai e ela consegue dar uma retomada e descobrem que ela está engraçada. Porque ela é uma mulher um pouco mais séria. Uma dona de casa, uma senhora que ensina a fazer bolo de cenoura para Páscoa. E ali ela estava uma mulher divertida. Inclusive tem a série que eu vou fazer, o Rex, que é maravilhosa, que é fantástica, que tem numa das temporadas tem uma coisa muito parecida com isso, que é com certeza inspirado no que aconteceu com a Martha Stewart. A Martha Stewart, então, ela volta em 2015 e ela volta por cima de tudo. Sem querer, porque ela foi participar de um programa. E ela ficou ao lado do Snoop Dogg, com quem se deu muito bem, e eram de universos completamente diferentes. Ele tem a minha idade, praticamente, o Snoop Dogg, e ela um pouco mais velha, bem mais velha, ele tem 53, ela tem 83, ela tem 30 anos a mais que ele. Eu adoro os meus amigos mais velhos, eu tenho minha amiga que eu morro de paixão, de saudade, a Marilu Bir, que morreu com 79 anos em 2019, e eu sou muito amigo da irmã dela, da Marta, que tem 80 e alguma coisa. E eu amo meus amigos mais velhos, assim como eu amo meus amigos mais novos, porque o legal da vida é isso, de você ter amizades diferentes da sua idade para você aprender com quem já está lá na frente e aprender com quem está chegando agora e tem novidades que você ainda não entendeu. Então acho que é legal essa coisa. E ela, a Martha Stewart e o Snoop Dogg, se dão extremamente bem. Isso cria uma dupla fantástica, porque era um rapper totalmente diferente dela. Eles vão fazer programas juntos e tudo mais, e ela vai retomando. Com isso, a carreira dela retoma de uma maneira muito sem planejamento. Uma mulher que foi sempre muito planejada, ela vai virando
uma coisa meio deixa a vida me levar, a vida leva eu. Vem as mídias sociais, ela entra no Instagram, ela se torna uma mulher de 80 e poucos anos, mostrando o seu dia a dia, porque a vida é parte do trabalho dela, então ela divide o dia a dia dela e se dá muito bem, ela mostra que ser sexy pode ser sexy em qualquer idade. Hoje ela é uma influencer, sendo que ela foi a primeira influencer da vida inteira. E ela tem, não chore por ela se você achar que ela ficou pobre, porque ela não ficou nada pobre, ela tem 638 milhões de dólares. Ela não é bilionária em dólar, mas ela é bilionária em real. Então, assim, ela é uma mulher muito, muito rica, mas riquíssima. Então, ela não ficou pobre. Então, não precisa ir fazer vaquinha para ela, não, tá? Ela tá muito bem, obrigado. E ela, com isso, hoje, ela retome com essa volta, com esse documentário da Netflix, é meio que uma jogada, vamos pegar uma coisa, é meio que um chantilly final ali no bolo dela, para que ela toque pessoas do mundo inteiro agora e perceba que existe a possibilidade da queda e da volta por cima, e só depende realmente de você. Ela tem uma história interessante, porque a queda dela foi muito forte para uma pessoa que chegou tão alta. E chegou alto por trabalho próprio, por talento próprio, por história própria. E caiu muito forte por conta desse universo também. As pessoas têm inveja de quem dá certo, né? E principalmente se você puder destruir. E ela teve uma melhor amiga dela depois contra ela no julgamento. O promotor queria virar um super cara lá do coisa, e ele conseguiu, graças à condenação da Martha Stewart. Teve muita gente que se deu muito bem em cima do horror pelo qual ela passou. Teve muita gente que torceu para ela se dar mal mesmo. Afinal de contas, ter uma chefe como ela não deve ser fácil, não. Então ela criou muitas pessoas que não gostavam dela, que torciam, inclusive, para que ela caísse. Mas foi uma queda errada, porque de verdade ela não tinha aquele crime por tudo que aparece no documentário e por tudo que eu pesquisei. Ela, de fato, ela é uma inocente útil para aquele momento, para ser a cara exata do crime financeiro que deveria ser combatido, mas combatido em cima das pessoas realmente criminosas, e não pegar uma pessoa para se tornar a iconização de que a justiça deu certo, que a justiça é perfeita. Não existe a perfeição, esqueçamos absolutamente disso tudo. Deixa eu ver aqui, porque eu acho que eu falei tudo dela. Estou seguindo, vou começar a seguir ela no Instagram. Se você olhar o Orange is the New Black, essa temporada é muito boa, quando entra, acho que uma Judy, se não me engano, entra uma mulher ali que e é muito divertido o que acontece dentro da cadeia. Bom, eu adoro Orange is the New Black, é muito boa série. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da história da Martha Stewart. Ela tem um programa, se eu não me engano, que passa, pelo que eu olhei, passa no Brasil, passa no GNT, se eu não me engano, que é Living with Martha, uma coisa assim, ou Martha Stewart Living. E passa aqui no GNT. Ela tem... o que mais que eu posso te contar? Ela tem 638 milhões de dólares. Eu achei muito forte esse número, eu gostei de olhar para ele. Espero que você tenha curtido. Tem vídeo todo dia aqui. Me diga o que mais que você quer ver aqui. Me conte tudo que você quer passar por aqui. Deixa aqui seu comentário que a gente vai vendo tudo e vai trazendo aqui, tá bom? Obrigado e até daqui a pouco.